A dúvida é um parente muito próximo do medo. Na verdade, ela é um tipo de medo. Se queremos viver sem medo, devemos aprender a viver sem dúvidas. Mas, quando eu digo viver sem dúvida, quero esclarecer de antemão que eu não estou lhe dizendo que você nunca vai ter dúvida na vida. Eu não estou dizendo que o diabo não vai mentir para você, porque ele vai provavelmente quase todos os dias. Mas o que eu vou dizer é que existe uma maneira mais profunda de viver do que simplesmente do alto das nossas cabeças. Nós absolutamente, mais do que qualquer outra coisa, precisamos parar de viver por esses pensamentos aleatórios que correm por nossa mente e como nós nos sentimos. Amém? Então a dúvida, ela virá, mas podemos viver mais profundamente? Pense comigo por um minuto sobre o oceano. Eu não sei se você já esteve no oceano, mas se não esteve, eu tenho certeza que você viu fotos dele, é claro. E o topo do oceano, a superfície do oceano, ela pode parecer tão ondulada e tão tumultuada e tão barulhenta e parecendo que está tudo tão agitado, fora de controle. Mas se você mergulhar fundo o bastante, é tão calmo quanto pode ser lá embaixo. E então eu acho que é assim que Deus quer que aprendamos a viver. Eu acho que nós temos que aprender a viver um pouco mais profundamente. E eu não vou chegar aqui e dizer que você não vai ter momentos em que terá que lidar com a dúvida, porque você vai ter. Nenhum de nós aqui chegará ao ponto em que teremos essa fé perfeita, em que nunca jamais duvidamos. Porque nós podemos ter todos os tipos de fé em Deus, e então vemos uma circunstância que parece ser contra o que acreditamos, a primeira coisa que fazemos é duvidar. Então, quando você se encontrar em uma guerra com as dúvidas, eu quero incentivá-lo a desligar o seu cérebro por apenas um minuto e apenas ir um pouco mais profundo e ver o que está em seu coração. Amém? Eu vou dar um exemplo. Sabe, eu acho que se você é alguém que vai ensinar a palavra, você tem que ter isso resolvido. Seja o que for que você, qualquer mensagem que você pregue aqui no púlpito, se você for diligente em ouvir de Deus e estudar, então essa é a mensagem certa para as pessoas naquele momento. Mas não pense por um minuto que os pregadores e professores da Bíblia não cheguem aqui de tempos em tempos, duvidam de que tenham a mensagem certa. Porque se eu começar a olhar como todos estão respondendo ou não estão respondendo, o inimigo vai se certificar de que eu veja 2 na primeira fila que estão dormindo e 2 atrás deles que ficam olhando para o relógio a cada 2 segundos e os 5 que estão mexendo em seus telefones e os outros que estão entrando e saindo do templo. E você tem que tomar uma decisão de que você não vai acreditar em nada do que parece estar em seu coração. Amém? E assim, nós decidimos, isso aconteceu há anos, nós decidimos uma vez que íamos fazer uma conferência em St. Louis durante o fim de semana de 4 de julho, sem saber exatamente com certeza se esse era o melhor plano ou não, mas sentimos que, sabe, seria um bom fim de semana. Quero dizer, não ia levar todo o fim de semana, mas era um fim de semana de 4 de julho. E então, assim, eu tinha a mensagem que eu realmente sentia que Deus queria que eu ensinasse, e a multidão estava boa, mas não estava tão grande assim, e eu comecei a pensar, eu acho que eu não deveria ter feito isso, não deveria ter feito esse evento, sabe, eu não? E assim, e então, sabe, quando você já está pensando alguma coisa desse jeito, e você já está vendo aquela situação tão desanimadora para você, então é muito fácil para o inimigo levá-lo para baixo, sabe? E eu me perguntava se eu deveria ter feito a reunião, comecei a me perguntar se eu tinha a mensagem certa. E assim, o ponto principal é que quando o tempo acabou, e eu mal podia esperar para que acabasse, e eu posso garantir, quando estou pregando, estou olhando para o meu relógio, querendo que acabe, eu sei que eu tenho um problema. Amém? E então, eu fiquei tão feliz quando tudo acabou, mas ao mesmo tempo absolutamente infeliz. E eu dizia, oh meu Deus, eu não deveria ter feito isso. E o Senhor falou algo comigo que ajudou-me desde então. Ele colocou no meu coração, ele disse, desligue o cérebro por um minuto e diga-me o que realmente está no seu coração. Você realmente acredita que foi a mensagem errada? Você realmente acredita que não deveria ter feito isso? E quando eu olhei o que realmente estava no meu coração, eu pensei,
Não, eu acredito que era o que você queria que eu pregasse. Sim, eu acredito que foi a coisa certa. E é isso que eu quero incentivá-lo a começar a fazer na sua própria vida. Você não pode evitar que as dúvidas apareçam, mas você pode aprender a duvidar de suas dúvidas. Amém? Porque o diabo é um mentiroso. E então, se o que ele está dizendo se opõe ao que Deus está dizendo a você, adivinhe quem está dizendo que é errado? É ele, o inimigo. Você não tem que acreditar em cada pensamento que vem em sua mente, em todos os sentimentos que você tem. Simplesmente acalme-se. Amém? Respire fundo. Então acalme-se e apenas diga o que está no meu coração. Eu acho que às vezes, quando se trata de confiar em Deus, nós podemos nos sentir chateados e ansiosos e preocupações atacam a nossa mente. Mas se você realmente se pergunta, espera aí, no que eu realmente acredito? Eu acredito realmente que Deus vai me deixar preso nesta situação e que Ele não vai ajudar-me? No que eu realmente acredito. E o principal é que se você teve alguma experiência com Deus, então você poderá dizer, eu sei que Ele virá. O meu Deus vai vir. Então, ao ensinar-lhe como lidar com a dúvida, eu quero ter certeza de que está claro que não estou dizendo que você nunca terá dúvidas. Na verdade, eu acho melhor ser sincera com Deus com relação a elas. Eu gosto do cara cujo filho estava possuído por demônios e ele foi a Jesus e Jesus disse, tudo é possível se você crê. E ele disse, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. E sabe, ele teve o seu milagre. Eu acho que às vezes nós recebemos menos de Deus quando tentamos fingir uma falsa fé que não temos, em vez de sermos sinceros com Deus, porque você sabe o que eu descobri sobre Jesus? Ele nos ama o suficiente para nos encontrar onde nós estamos. Ele não nos faz ir até Ele, Ele nos encontrará onde nós estamos. Pense em Tomé. Bem, eu não vou acreditar se eu não puder ver as cicatrizes em suas mãos e no seu lado, simplesmente não posso acreditar. E o que Jesus fez? Ele mostrou para ele. Ele foi ao encontro de Tomé onde ele estava e ele disse agora, mais abençoados são aqueles que não viram e creram. Mas se você precisa ver, então eu te mostro. E quer saber, Tomé acabou por tornar-se um grande evangelista na nação indiana. Então, só porque você não tem 100% de fé perfeita, isso não significa que Deus não vai usar você e não significa que Ele não vai encontrar você onde você está. Porque vou te dizer o que acontece. Quanto mais experiência nós temos com Deus, mais forte a nossa fé se torna. E sabe, é muito mais difícil para um crente beber na fé, passar por momentos difíceis do que qualquer pessoa que já teve uma experiência com Deus? Porque você já viu Deus trabalhar várias e várias e várias vezes. E é por isso que até mesmo o salmista Davi, quando passava por momentos difíceis, ele se lembrava de propósito das coisas que Deus havia feito, que o ajudaram a vencer. Então eu quero ter certeza de que você está entendendo o que eu quero dizer quando eu digo que podemos viver na superfície onde tantas coisas estão acontecendo, ou nós podemos nos aprofundar e perguntar o que realmente está no meu coração. Porque eu lhe digo a verdade, toda palavra que você recebe, talvez você não se lembre disso na mente, mas está fazendo muito mais do que você pensa que está. Ela está lá dentro, ela é alimento para o seu espírito e está deixando você mais forte do que você pensa que é. Mas se continuarmos acreditando no que o nosso cérebro diz e no que sentimos o tempo inteiro e nas mentiras de Satanás, então vamos desistir e sair. Eu tive uma situação difícil, algo aconteceu nas últimas semanas e eu me preparava para vir e ensinar a confiar em Deus e eu senti que eu não tinha um dedinho de fé sequer. Eu meio que senti bem, vai ser muito bom para mim eu me levantar e tentar dizer a todos que confio em Deus o tempo todo, quando me sinto desmoronando por causa dessa simples coisa que estou passando por ela. Mas Deus revelou-me mais tarde que Ele deixou-me passar por isso de propósito, porque Ele não queria que eu viesse aqui e simplesmente agisse como é simples ter fé e confiar em Deus, e não importa o que, apenas crer em Deus. E sabe o que Ele quer? Ele quer que você saiba que eu sei como é. Eu sei o que você está passando, se você tem problemas sérios em sua vida, e estamos te dizendo na igreja o tempo todo, confia em Deus. É muito mais fácil para nós chegar aqui e dizer para você fazer isso, do que é para você fazer isso, quando a sua fé está sendo testada. Mas a nossa fé, ela sempre vai ser testada, de tempos em tempos. Quantos já descobriram isso, que sua fé sempre será testada, de tempos em tempos?
Então não pense que você é o tipo de crente inferior e de segunda categoria, sabe? Vamos, nós fazemos isso às vezes, não é? Nós começamos a pensar, bem, qual é o meu problema? Eu deveria estar mais longe do que isso. Sabe o que eu teria dito? Se você me perguntasse como eu me sentia 3 dias atrás, eu teria dito, certamente eu deveria estar mais longe do que isso. Mas, para ser honesta, às vezes passar por um pouco disso, na verdade, é realmente bom para nós, porque isso nos ajuda a ter empatia por outras pessoas quando estão passando por coisas. Precisamos ter muito cuidado para não darmos às pessoas essas pequenas respostas fraquinhas. Nem todos precisam de você para citar uma escritura. Às vezes precisam de um abraço. E se você achar que está mal às vezes, você deveria ver como eu me sinto quando alguém vem e cita uma das minhas mensagens para mim. Bem, espere um minuto, eu acho que eu ouvi, e David diz isso às vezes, eu acho que eu ouvi essa pregadora dizer blá, 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 blá. E eu digo, não comece. Eu estou tendo um dia carnal, você pode muito bem me deixar em paz. Certo, agora eu acho que, às vezes nós duvidamos de Deus, mas acho que, mais do que duvidamos de Deus, duvidamos de nós mesmos. Então hoje vamos conversar muito sobre a dúvida. E o que quero dizer com isso é que nós não duvidamos que Deus possa fazer isso. Mas se Ele fará isso por mim, eu não duvido de que Ele possa fazer isso por você, mas Ele fará isso por mim. E assim em Tiago, no capítulo 1, a Bíblia nos ensina, começando no verso 5, ele já está falando sobre as provações e tribulações e os problemas que nós temos, mas então ele basicamente diz que se, quando você está tendo problemas de qualquer tipo, mesmo que você não mereça, você pode ir a Deus e pode pedir a Ele com ousadia para ajudá-lo e Ele vai ajudar você. E eu amo isso na Bíblia amplificada, sem nenhum tipo de censuras ou críticas. Em outras palavras, Ele não diz, não vou ajudar você, você foi assim e assim. Bem, eu vou ajudar você, mas deixe-me lembrá-lo do que você já fez. Isso é o que é censura e Deus não é assim. Você sabe, às vezes somos assim como pais. As crianças arrumam os problemas e elas vêm e precisam da mamãe, do papai. Ok, eu vou ajudar, mas eu quero que você não se esqueça. Não se esqueça o quanto estou sendo maravilhoso por ajudar você, porque você realmente não merece a minha ajuda, sabe? Mas nós não somos felizes por nosso Pai Celestial não ser assim? Ele nos ajuda, sem nenhuma censura ou críticas. Agora, isso não significa que Ele não corrija a nós, não significa que Ele não lide com nossa tolice, com a nossa insensatez, mas quando você estiver com problemas, Deus, Ele vai ajudar você. Então, mesmo quando você não foi bom e você não merece a sua ajuda, você ainda precisa ir corajosamente diante do trono e pedir a Deus para se envolver em sua situação e ajudá-lo. E cara, se você estiver segurando algo, não pedindo a Deus a ajuda que precisa, porque está orando para você em vez de ir para Ele, você tem que fazer uma grande mudança e poderia ser agora mesmo. Porque Deus não nos ajuda porque nós merecemos a ajuda. Ele nos ajuda porque nós somos patéticos e lamentáveis. E se Ele não ajudar, eu não sei o que vamos fazer. Amém? Ok, tudo bem. Então agora vamos ver algumas situações que estão na Bíblia. Eu espero que você conheça a sua Bíblia e esteja familiarizado com estas escrituras, mas, se não, Romanos 4, 18 ao 21. Abraão, mesmo tendo toda a esperança desaparecido, ainda esperou em fé. E sabe o que é esperança? A esperança não é aquela coisa frouxa, bem, espero que algo bom aconteça, sabe? Não. Esperança é uma expectativa de que algo bom vai acontecer a qualquer momento na sua vida. E Deus está convidando você hoje a viver com esse tipo de expectativa em sua vida. Alguma coisa boa vai acontecer comigo, algo bom vai acontecer através de mim e pode acontecer a qualquer momento. Quando nós temos esse tipo de esperança, então nós podemos viver com entusiasmo e muito empolgados. Mesmo tendo toda a esperança desaparecido, Abraão ainda esperava em fé que ele se tornaria o pai de muitas nações, como havia sido prometido a ele, porque lhe tinha sido dito, os seus descendentes serão tantos que você não conseguirá contá-los.
Problema número 1, ele não tinha um filho. Ele não tinha um herdeiro. Ele não enfraqueceu na fé quando considerou a total impotência do seu próprio corpo. Abraão tinha cerca de 100 anos de idade. Isso significa que ele não era fisicamente capaz de ter um filho. Deixe-me começar de novo. Ele não enfraqueceu na fé quando considerou a total impotência do seu corpo, que já estava sem vitalidade porque ele tinha cerca de 100 anos, ou quando considerou a esterilidade do ventre de Sara. Às vezes somos ensinados a não prestar atenção às nossas circunstâncias. Eu vou te dizer a verdade, há muito poucas pessoas que conseguiram dominar isso. Sabe, se você tiver uma circunstância olhando bem no seu rosto, é meio difícil não prestar atenção nela, sabe? E eu gosto do que Abraão fez. Ele deu uma boa olhada. E ele acreditou que Deus era maior. Vamos lá. Às vezes nós precisamos apenas olhar para as circunstâncias, sabe? E reconhecer a verdade e dizer, não importa o que você pareça, não importa o quanto você aborrece as minhas emoções, há algo mais profundo acontecendo em mim e eu acredito que Deus vai ajudar-me a passar por tudo isso. Sabe, quando estamos em reuniões como esta aqui, cara, a música foi excelente, sabe? A casa está cheia e... Sabe, eu estou pregando. É tão fácil nesta hora a gente dizer sim, sim. Mas eu quero te dizer, você tem que ir para casa. Nós não moramos na igreja, nós temos uma vida lá fora. E é aí que temos que colocar para funcionar. E em vez de tentar ignorar todas as circunstâncias, talvez precisemos fazer como Abraão e dar uma boa olhada e dizer, eu não estou decepcionado por causa disso, porque Deus é maior. Nenhuma incredulidade ou desconfiança o fizeram duvidar ou fazer qualquer questionamento concernente às promessas de Deus. Então, ele teve dúvidas. Ele viu as circunstâncias. Havia perguntas lá. Mas acima de tudo isso, ele escolheu acreditar em Deus. Eu não sei o que você pode estar passando agora mesmo, mas eu quero lhe pedir que você escolha acreditar em Deus. Porque eu considerei muito sobre a questão da confiança, e eu direi isso de novo amanhã. Eu decidi que vou confiar, porque francamente eu só tenho outra opção, que é ser infeliz. Eu já passei anos suficientes da minha vida assim, e eu não vou ficar assim mais. Eu vou terminar feliz. Amém? E muito do que está acontecendo em sua vida, você jamais conseguirá descobrir. Jamais. Você pode gritar, por quê, Deus, por quê, até perder a sua voz. Sim, ele pode dizer alguma coisa, eu não sei, mas é provável que não diga. Porque mesmo que ele dissesse, nós não entenderíamos o que ele está dizendo. Então, às vezes, nós temos que levantar a cabeça e dizer, tudo bem, Deus, eu não entendo, mas eu confio. Eu vou confiar em você de qualquer jeito. Apesar de tudo, eu vou confiar em você a si mesmo, até porque minha única outra opção é a insanidade. Você tem duas opções, confiar em Deus ou ser infeliz. Não há nada no meio. Você está comigo hoje? Agora você pode sair daqui e continuar sendo infeliz, ou você pode levar o que estou dizendo no coração e dizer, quer saber? A partir de hoje eu vou dar um passo, por mais louco que possa parecer. Quando eu olho para as minhas circunstâncias não faz sentido, mas eu vou confiar em Deus e ver o que Ele fará. Agora deixe-me lançar isso para uma boa medida. Quando você estiver tendo uma guerra com as dúvidas, faça uma guerra com o diabo com as palavras da sua boca. Você tem toda a escritura em você. Comece a dizer algo, não apenas ouça tudo o que ele está dizendo, comece a dizer algo de volta. Eu li uma grande declaração em um pequeno livro que eu estou lendo de um homem que viveu no final dos anos 1800, e eu amo isso, é uma declaração simples. Ele disse, nós devemos alimentar a nossa fé com as promessas de Deus. Eu amo isso.
Assim como nós alimentamos nossos corpos com alimentos, se quisermos permanecer fortes, nós devemos alimentar a nossa fé com as promessas de Deus. E é por isso que quando você vem à igreja, você vem para uma reunião como essa, ou assiste um programa de TV, ou lê um livro, ou o que for, tudo aquilo que você obtém não precisa ser algo novo que você pense assim, nossa, cara, eu não sabia disso. É melhor a gente agradecer a Deus por Ele nos lembrar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, das mesmas coisas, porque nós esquecemos. E nós precisamos ser lembrados. Nenhuma incredulidade ou desconfiança os fizeram desanimar, duvidar ou questionar em relação às promessas de Deus. Mas ele se fortaleceu e foi fortalecido em sua fé e ele deu louvor e glória a Deus. Há uma ordem sobre o modo como as coisas funcionam no reino de Deus. E é fato, sempre o fato é o primeiro. O fato da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. Então vem a fé. Nós colocamos nossa fé no fato da palavra de Deus. E então aqui em algum lugar tem o sentimento. Nós esperamos que nossos sentimentos atinjam o que acreditamos. Mas se isso não acontecer, nós ainda temos que acreditar em Deus primeiro. Amém? Alguém está cansado de viver pelo jeito que se sente? Vamos, você está cansado disso? Então pare de se curvar para a forma como se sente. Eu costumava acordar de manhã e pensar, bem, eu me sinto tão deprimida. Bem, eu me sinto tão depressiva. Então, eu ficava deprimido o dia inteiro. Agora, se eu acordar e pensar, se eu até mesmo começar a pensar, bem, hoje vai ser um dia muito ruim. Eu respondo para o diabo, cala a boca, você não vai tirar mais um dia de mim, este dia vai ser ótimo. Alguma coisa boa vai acontecer comigo hoje. Alguma coisa boa vai acontecer através de mim hoje. Faça guerra com as palavras da sua boca. Jesus, ele estava a caminho de curar uma garotinha que estava a ponto de morrer. Ela era filha de um homem chamado Jairo que veio a Jesus e perguntou, você viria e imporia as mãos sobre minha filha e a curaria? Encontramos isso em Marcos capítulo 5. Começando nos versos 22 a 43. Eu não vou ler todo ele, mas eu quero que você tenha a referência. E eu só vou te contar a história. Então aqui você tem, pensemos na emoção deste homem. Sua filha estava a ponto de morrer. Ele encontrou Jesus. Você viria e colocaria as mãos sobre minha filha para que ela fosse curada? E Jesus disse, eu vou. Não há tempo a perder com Jesus, vamos indo. Bem, no caminho, havia uma enorme multidão de pessoas, a Bíblia diz que elas estavam se aglomerando a ponto de quase sufocá-lo. Então eu tenho certeza que correr para chegar onde você queria não é uma ótima opção. E em meio a tudo isso, uma mulher apareceu e agarrou-se à orla das vestes de Jesus. E ela era uma mulher que tinha um sangramento interno. Havia 12 anos e tinha gastado tudo que tinha e não havia melhorado em nada. E eu amo o verso 28 que diz, porque ela continuava dizendo, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu sei que eu serei curada. Ela continuava dizendo, se eu puder tocar em suas vestes, eu sei que eu serei curada. Nós precisamos nos perguntar às vezes, quando o nosso problema dura um tempo, depois de 12 anos com o mesmo problema, o que estamos dizendo? Veja, o maior problema que nós temos é encontrado bem debaixo do nosso nariz.